o simples fato de ter filho não torna a mulher ou faz a mulher mãe. Eu notei que a pessoa que escreveu isso aqui deveria ser uma pessoa decepcionada por qualquer motivo. Eu não sei o problema dele. Mas se nós olharmos para as pessoas que prosperaram na vida e que tiveram uma vida que puderam caminhar, eles falam de uma mãe, amém? Eles dão louvor à sua mãe. Moody, um dos maiores evangelistas do século passado, ele disse: devo à minha mãe tudo de útil que realizei na vida. Amém? Então ele disse: devo à minha mãe tudo de útil que realizei na minha vida. Nós ouvimos aqui já nas apresentações que foram feitas sobre a mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, nós entendemos que precisamos entender algumas coisas no dia de hoje, porque sabemos que Deus precisa estar na direção de tudo que fazemos e de tudo que somos. Abraão Lincoln, a experiência daquele homem foi tremenda, porque ele passou por vários fracassos na vida, perdeu várias eleições, e ele não desistiu, e um dia se tornou presidente dos Estados Unidos, e o seu nome ficou na história como um homem que não desistiu e que alcançou o seu objetivo, porque ele não parou no meio do caminho. Ele não aceitou o fracasso nem a derrota. Ele lutou pela vida. E se nós voltarmos para o passado, nós vemos um homem chamado Jacó, que Deus o mudou para Israel. Ele tinha do seu lado a sua mãe, e ele se tornou um homem vencedor, depois de passar por várias decepções. E ele alcançou o objetivo, porque atrás dele existia uma mãe, que orava e zelava por ele. E Abraão Lincoln, então ele disse também da sua experiência: tudo quanto sou ou espero ser, devo à minha mãe. Amém? Devo à minha mãe. E nós precisamos então, porque esses homens que foram tão vencedores da vida, alcançaram grande nome, deixou seu nome na história como homens que venceram e deixaram bênção para a sua nação, para o seu povo. E o argumento deles é esse, que eles tinham uma mãe ao lado deles. Eles tinham uma mãe ao lado deles. E a princípio, um pensador diz da seguinte forma: a maternidade, isto é, ser mãe, é o lançamento de uma alma imortal no mar da vida. Nós sabemos que a expressão mar significa muitos povos. Amém? Significa muitos povos. No original, a palavra mar significa muitos povos. E uma mãe pode ser mãe de muita gente, de muitos povos. E nós precisamos então ligarmos tudo que queremos, naquilo que somos, daquilo que gostaríamos de ser. Nós temos um homem da história do ano 320, depois do Senhor Jesus Cristo. Ele era uma pessoa travessa, ele era uma pessoa problemática, e deu muito trabalho à sua mãe. Sua mãe sofreu muito por causa dele, e depois ele se tornou um grande homem. E ele disse o seguinte: se sou teu filho, ó Senhor Deus, foi porque me deste tal mãe. Amém? Então, a mãe de Agostinho,
ela não mediu esforço em lutar para que seu filho estudasse e orar por ele, para que Deus fizesse uma obra na vida dele. E depois, no final da história, ele agora usa esse argumento, olha para Deus e diz: Senhor, se eu sou teu filho, foi porque me deste tal mãe. Então a expressão tal mãe nós entendemos, uma mãe que não desistiu, uma mãe que não parou no caminho de ver o progresso, a felicidade do seu próprio filho, amém? Mesmo sendo ele um travesso. Eu não vou entrar nos detalhes de Agostinho, amém? Não vou entrar. Então nós vemos que na história da vida conjugal, há um verso que diz o seguinte: ao lado de um homem bem sucedido há uma grande mulher. Há uma grande mulher. Eu quero até sair um pouco daquilo que a gente está visando hoje, que é a palavra mãe, mas falar também da mulher. Quem é a mulher? O que os homens pensam da mulher? O que a própria mulher pensa dela mesma? Eu já citei muitas vezes aqui na igreja, porque eu concordo com a palavra de Gandhi. Segundo Gandhi, o homem é 30%, a mulher é 70%. A única vantagem que o homem leva sobre a mulher é sobre a força física. O resto, o homem perde em tudo para a mulher. De acordo com o sábio Salomão, a mulher na casa, ela é a primeira que levanta e a última que deita. E é por isso que nós temos a nossa linguagem, que a mulher sábia edifica a sua casa. Amém? E isso é muito importante para nós. Jaime Barrier, ele disse o seguinte: o Deus a quem as crianças dirigem as suas orações, eles têm a imagem de uma mãe. Amém? Então, por que essa expressão? Aonde está a linguagem que nós podemos dizer de crianças que oram? É porque elas têm uma mãe que os ensina a orar. Na Nicarágua, na época do comunismo estava em ação, com todo o poder da época, havia um capitão do exército, tinha uma filha de 6 anos de idade, com câncer, e a sua filha na cama, mas a sua mãe, alguém pregou o evangelho para ela. Ela aprendeu a cantar alguns corinhos, ela aprendeu a orar. E um determinado dia, aquele homem chega em casa, capitão do exército, ateu, não acreditava em Deus. E todos os dias, quando ele chegava em casa, que ele ia direto do quarto olhar a filha na cama, não havia esperança para sua filha. Ele sabia que ela tinha poucos dias de vida. Em determinado dia, quando ele entra, ele teve a impressão que a filha estava morta. Ele teve a impressão que a filha estava morta. E ele correu para o lado da filha. E a filha, naquele momento, ela pulou da cama. E ela dizia com toda ousadia: eu aprendi a orar como a minha mãe ora. Eu aprendi a cantar como a minha mãe canta. E aquela garota começou a dançar na presença do pai. E ela dizia: eu aprendi a orar como a minha mãe ora.
E aquele homem caiu no chão, estremecido. Até então, ele tinha uma filha já inerte, sem condições físicas de levantar da cama. E ele vê agora sua filha dançando na presença dele, dizendo: eu aprendi a orar como a minha mãe ora. Deus havia acabado de curar aquela garota de 6 anos. Aquele homem se converteu a Cristo, se tornou um grande missionário, perdeu o seu cargo de capitão do exército, perdeu o seu emprego, mas ganhou a eternidade com Cristo, amém? Sendo um grande missionário da nossa história. Então, queridos irmãos, nós estamos aqui nesta noite para dizer que nós somos gratos porque temos mãe, somos filhos porque temos mãe, se estamos vivos porque nossa mãe nos amamentou e nos deu condições de vida, amém? Voltando para a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Mas eu vou começar do versículo 1 também, do capítulo 1. Paulo começa da seguinte forma: bendito. Nós vamos pegar desde o início. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com toda a consciência pura, e de que sem cessar faço menção de ti em minha súplica de noite e de dia, recordando-me das tuas lágrimas. Desejo muito ver-te para me encher de alegria. Agora vem a recomendação de Paulo a Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém? Habita em ti. Capítulo 3, versículo 15. Então o que acontece? Nós vemos aqui Paulo fazendo uma declaração, amém? Que Timóteo foi um garoto que cresceu tendo conhecimento da palavra. E por trás desse conhecimento tinha uma avó, tinha uma mãe que os ensinava, amém? Tinha uma mãe que os ensinava. E no versículo 15 diz: e que desde a infância sabe a sagrada letra, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Mas o que me interessa aqui agora é o versículo 15, que está falando ainda da mãe de Timóteo, está falando da sua avó, amém? Está falando da sua avó, dizendo: desde a tua infância sabe a sagrada letra. Quantas mães aqui têm o compromisso de todos os dias falar do amor de Deus para o seu filho ou para a sua filha? Quantas mães aqui nesta noite têm o compromisso, ou até mesmo abraçar, orar pelo seu filho ou sua filha? Aqui nós encontramos Timóteo, que tinha no coração a sagrada letra desde a sua infância, porque tinha uma avó e uma mãe ao lado dele que os ensinava.
Isso dá a entender, é possível que o pai de Timóteo talvez tenha morrido, que fala da mãe e da avó, não fala o pai aqui, o pai de Timóteo nunca aparece, só aparece a avó, a mãe e ele. Mas sem pai, que a gente acredita ser assim, sem pai, mas ele tinha uma mãe. Ele tinha uma mãe que o amava, que zelava, que cuidava dele, e que tinha uma visão, que se ela orasse por ele, ensinasse ele, no futuro, ela teria um filho bem sucedido. Amém? Um filho que o qual pudesse honrá-lo no seu sentimento, nas suas emoções, porque eu creio que dentro do coração de uma mãe, quando ela vê um filho prosperar, quando ela vê um filho bem sucedido, ela se sente realizada. Mas quando ela vê um filho nas drogas, no álcool, no crime, na prostituição, essa mãe passa a ter um nível de depressão, de sentimento de amargura na alma, por lutar pelo filho e depois ver ele nas drogas, ver ele em tantas coisas ruins que o mundo está colocando agora. Mas ainda há tempo para muitas mães que estão aqui hoje, de lembrar que existe um Deus poderoso na sua vida, e que você precisa ensinar ao teu filho o caminho que ele deve andar. Amém? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, por certo, não se desviará dele. Vamos orar neste momento. Preste atenção. Biblicamente falando, a Bíblia diz que o homem é o sacerdote do lar. O sacerdote, ele tem uns 3 compromissos básicos. Primeiro, ele tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? Um homem, para se casar, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Porque se ele não conhece a palavra de Deus, ele não tem como cumprir o seu papel de pai. Está escrito em Deuteronômio capítulo 6. Amém? Está escrito em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus fala: todas essas palavras que eu pus dentro de ti, que está no teu coração, agora ensinarás ao teu filho, ao deitar, ao levantar, ao sentar na mesa, ao caminhar com ele, escreva nos umbrais das portas, para que ele veja. Amém? Então nós sabemos que um pai, a Bíblia chama de sacerdote, porque o sacerdote, em primeiro lugar, precisa conhecer a palavra de Deus. Em segundo lugar, ele tem que viver a palavra de Deus. Em terceiro lugar, ensinar o seu filho o caminho que deve andar. E nós queremos orar neste momento. Para que os pais entendam que eles têm um compromisso diante de Deus, diante dos seus filhos. E Jesus foi muito enfático e muito enérgico na palavra dele, quando ele disse: eu não quero que nenhum desses pequeninos se perca. Quando as crianças vieram até Jesus, ele abençoou, dizendo: eu não quero que eles se percam. E para quem que Jesus estava falando? Para os seus pais. Jesus estava falando para os seus pais: eu não quero que essas crianças se percam. Na linguagem de hoje, eu não quero ver essas crianças aqui amanhã na prostituição. Eu não quero ver essas crianças amanhã nas drogas. Eu não quero ver essas crianças amanhã na cadeia. Não, eu não quero ver elas caídas no meio da rua embriagadas, não. Eu quero que elas aprendam a temer a Deus. Amém? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, poderoso Deus, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra. Eu
te agradeço pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e que faz filho de todo aquele que se volta e crê no Senhor. Ó Deus, estenda a tua mão para abençoar nesta noite os pais aqui. E hoje, como comemoramos o Dia das Mães, nós profetizamos uma bênção na vida delas, que o entendimento delas seja aberto como mãe, que ela saiba conduzir seus filhos no caminho que deve andar. Ó Deus, porque a honra que pertence à sua mãe é muito grande pela qualidade que o Senhor deu a ela de ser mãe. Ó Deus, então abençoa as mães aqui presentes. Ó Deus, dê elas alegria, dê elas pulso, dê elas energia, força, para que não desanime, mas continue lutando em prol do seu lar, em prol dos seus filhos, que elas sejam realmente verdadeiras mães. E assim nós o abençoamos, em nome de Jesus, para a glória do Pai,